Nós vamos ver a terceira parte dessa nossa apreciação do que é ser uma igreja presbiteriana e como é nós sermos membros. Na primeira vez, nós vimos como se formou o presbiterianismo no todo. Na segunda aula, que foi domingo passado, nós vimos como é que se formou o presbiterianismo no Brasil. E hoje nós vamos ver como é que se forma uma igreja presbiteriana local. E com isso aí nós vamos avançar para que na semana que vem a gente veja a vida do dia a dia de uma igreja presbiteriana como a nossa. Então, como é que surge uma igreja presbiteriana local? No presbiterianismo como um todo, nós temos algumas preocupações que são naturais da nossa teologia e da nossa forma de governo. A primeira delas é que a gente não tem preocupações que sejam exacerbadamente técnicas. Mas a forma mais comum de começar uma nova igreja presbiteriana é formando um grupo que a gente chama muitas vezes de grupo base, mas é um grupo que se une no entorno do estudo sistemático da pregação do Evangelho, vai formando laços e esses laços depois redundam na ideia de se unirem permanentemente para uma nova igreja. Normalmente, esse grupo ele se une, obviamente, para formar uma igreja presbiteriana em torno de um companheirismo teológico, de uma mesma ideia e da percepção de que naquele lugar existe a demanda de uma igreja presbiteriana. Não adianta você abrir uma igreja presbiteriana do lado ou muito pertinho de outras, porque isso não vai dar frutos, né? Mas então acontece que essas reuniões vão se formando, as pessoas vão se consolidando como partícipes dessa iniciativa, desses esforços. Então, tendo se reunido regularmente, esse grupo é considerado um grupo apto para dar início a mais um trabalho. Isso é no presbiterianismo como um todo. Eu já vou falar como é que isso se comporta quando a gente fala em termos de igreja presbiteriana do Brasil. Outra coisa extremamente importante para a nossa igreja presbiteriana é que nós tenhamos a supervisão de um presbítero. Sempre, mesmo que nós não tenhamos a disponibilidade de um presbítero, pode ser regente ou docente, mas mesmo que não tenhamos a disponibilidade permanente dele, mas haverá supervisão de um presbítero para a plantação de uma igreja. Quando nós temos o presbítero supervisionando, nós temos por detrás dele um conselho, ou seja, temos uma igreja, ou em alguns casos nós temos um presbitério, um concílio por detrás deles, o que vai dar condições, inclusive jurídicas, dentro da nossa denominação, para que aquele trabalho prossiga. Então, fornecer presbíteros para supervisionar um novo trabalho, desde o seu começo, tem algumas características próprias da nossa denominação, que são aí estabelecidas como vantagens para nós. Desde o começo, esse grupo vai saber como é que funciona uma igreja presbiteriana, por exemplo. O que é um presbítero para a igreja presbiteriana? Os presbíteros regentes e docentes, nós já falamos deles aqui antes, são rotineiramente cedidos, enviados para esse tipo de trabalho. Então, algumas vezes, quando, por exemplo, não existe disponibilidade de um só presbítero fazer esse trabalho de supervisão permanentemente, ou seja, mesmo que ele não esteja lá toda semana, todo domingo, mas, por exemplo, ele não consegue supervisionar durante 1 ano, 2 anos, então o conselho ou o presbitério assumem essa condição e os presbíteros daquele concílio, seja do conselho ou do próprio presbitério, assumem um papel de revezamento no sentido de pastorearem, supervisionando aquele pequeno rebanho. Então, são oficiais designados para essa condição. Terceira coisa é aguardar o amadurecimento. Diferentemente de algumas outras denominações, e aqui não vai nenhum tipo de
juízo de valor negativo sobre outros irmãos, cada um tem suas características, mas nós na Igreja Presbiteriana não temos pressa em transformar uma congregação em igreja organizada. Nós precisamos que haja o amadurecimento daquela comunidade e que haja também algumas condições mínimas para que ela tenha alcance esse grau de uma igreja organizada. Primeiro, e antes de mais nada, é vital desenvolver meios para que seja promovido naquele lugar o crescimento espiritual. Isso é o fundamental, é a ideia primária em tudo isso. Ministérios que vão desenvolver a igreja local, pessoas que começam a ser guindadas para o treinamento da nova liderança, tudo isso aí é o que vem logo em primeiro lugar. Em segundo, é preciso desenvolver e garantir ministérios contínuos de divulgação da palavra de Deus, do evangelismo, a fim de que aquela igreja, ela, quando vier a ser organizada, ela não se torne apenas um local que espera passivamente as pessoas chegarem, mas que ela tenha algum tipo de proatividade. Essa proatividade, às vezes, acontece através de elementos organizacionais, ou seja, a igreja faz determinadas coisas, através de seus ministérios, e outras vezes a igreja toma a característica de que os membros fazem isso espontaneamente. Mas, de qualquer jeito, tem que haver uma definição da igreja como uma igreja que prega o evangelho. Qual exatamente é o modelo, isso fica a critério de cada grupo. Terceiro, é importante desenvolver alguns ministérios que são próprios de uma igreja organizada, mas que precisam começar antes. Por exemplo, ministérios de misericórdia, os ministérios envolvidos com a misericórdia, porque eles vão desembocar depois na formação das juntas diaconais e até mesmo em ministérios que surgem espontaneamente na igreja para o cuidado de outras pessoas. Em quarto lugar, é importante que nós tenhamos práticas e procedimentos que sejam administrativos, saudáveis, de acordo com os princípios da nossa denominação, a fim de que, quando organizada seja essa igreja, ela já esteja adequada ao modelo da organização. E, finalmente, o que vem por último é a própria organização da nova igreja. Porque espera-se, então, que esse trabalho realizado ao longo de anos redunde em uma igreja saudável, que vá dar frutos e que colabore com a expansão do reino de Deus. Isso aqui eu estou falando em termos de presbiterianismo como um todo. Quando nós olhamos para a igreja presbiteriana do Brasil, nós vamos entender que tudo isso é verdade e mais algumas peculiaridades da nossa igreja. Nós temos o embrião de uma nova igreja, nós chamamos de ponto de pregação. É quando nós temos aquele grupo que eu falei lá no começo, e aquele grupo, quando começa a se reunir, nós chamamos de ponto de pregação. Uma vez que aquele ponto de pregação alcança um determinado grau de maturidade, aquelas pessoas sistematicamente estão reunidas, elas parecem não debandar mais, já há um senso de coesão, geralmente se transforma numa congregação. A diferença prática é que, na maioria das vezes, o ponto de pregação ainda funciona na casa de alguém, na sala de alguém, no terraço de alguém, ou num lugarzinho emprestado, e quando se torna congregação, é muito comum, essas não são regras fechadas, mas é muito comum que já vá para um lugar externo, onde pessoas de fora tenham acesso. Então, nesse momento, falando de congregação e pensando numa cidade como a nossa, Rio de Janeiro, ou numa grande cidade, eu destacaria dois modelos que nós temos na igreja presbiteriana. É a congregação presbiterial, que é mantida e enviada e jurisdicionada a um presbitério, e tem como finalidade básica duas coisas: aliviar o peso financeiro de igrejas que talvez não tenham como bancar os custos necessários para a plantação de uma congregação, e também, posteriormente, igrejas que por alguma razão sofram
no meio do caminho, algum revés e percam a capacidade de autossustento. Essas igrejas podem ser novamente tornadas congregação e quando isso acontece, elas normalmente são congregações de um presbitério, por isso são congregações presbiteriais. A congregação presbiterial, ela funciona de modo um pouco peculiar, porque toda a gestão da igreja é feita basicamente pelo pastor, plantador, e por eventuais oficiais que sejam cedidos ou que vão ajudá-los, ou irmãos que sejam idôneos e que vão compor uma mesa administrativa. Mas o pastor vai se reportar diretamente ao presbitério. Essa é uma característica. A outra é a congregação de igreja. Se você se lembra que nós estamos plantando uma igreja em Nova Iguaçu, é uma igreja presbiteriana, é uma congregação presbiteriana, não é presbiterial. Presbiterial é do presbitério. Presbiteriana é que tem uma igreja por trás. Como o pastor plantador é de outro presbitério, tecnicamente a igreja mãe do presbitério é outra, não é a nossa. Mas nós somos os plantadores daquela igreja no sentido do envio e no sentido de envio também de auxílio financeiro a essa nova igreja. Então, houve um tempo em que ali havia um ponto de pregação, com algumas pessoas reunidas, até que o pastor plantador, falando conosco, falou comigo, com o conselho da nossa igreja, e passou a ter portas abertas. Foi para um lugar fora da sua própria casa. Nesse lugar, a partir de setembro de 2019, começa então a funcionar uma congregação. Quando é que ela vai se tornar uma igreja organizada? Quando ela tiver todos os meios para honrar os seus compromissos, manter a sua organização, seu status de pessoa jurídica e honrar as suas atribuições financeiras também. Tá bom? Não existe um tempo delimitado para isso. Não existe também um recurso mínimo necessário em caixa. Basta que seja comprovado que já é possível tornar-se uma igreja organizada. Bom, o que é uma igreja? O que somos nós aqui? Em São Cristóvão, aqui a Igreja Presbiteriana do Bairro Imperial. O que somos nós? No artigo 1º da nossa Constituição, diz o seguinte: a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas essas locais, que, aí tem 5 itens, adota como única regra de fé e prática as escrituras sagradas do Antigo e Novo Testamento. Adota como sistema expositivo de doutrina e prática a sua confissão de fé e os catecismos, maior e breve. Vai ticando aí se a gente está certinho, tá bom? Terceiro, rege-se pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Lá diz assim, rege-se pela presente Constituição. Quarto, é pessoa jurídica, de acordo com as leis do Brasil. É necessário que seja. Ao deixar de ser congregação, isso está num outro artigo, e tornar-se uma igreja, ela precisa ser constituída pessoa jurídica, sempre representada civilmente pela sua comissão executiva. E, último ponto, exerce o seu governo por meio de concílios e indivíduos regularmente instalados. Aí, se você não lembra o que é isso, assiste às 2 aulas anteriores sobre esse assunto, porque ali a gente trata disso. Quando chegamos ao artigo 5º da nossa CIPB, diz assim: uma comunidade de cristãos poderá ser organizada em igreja somente quando oferecer, prestem atenção, garantias de estabilidade. Ou seja, uma congregação solicita ao presbitério que seja organizado como igreja. Aí o presbitério vai pedir um balanço financeiro dos últimos tantos meses, digamos, últimos 12 meses. E aquela igreja, aquela congregação ficou muito empolgada porque ela arrecadava muito pouquinho. Naquele mês apareceu uma bênção de Deus e alguém deu uma oferta de 50 mil reais. Aí eles falam assim, puxa, agora dá para organizar. Não, não dá para organizar. Porque uma oferta, por alta que seja,
não oferece garantia de estabilidade. Ela tem que ter, mesmo que seja pouco, mas que seja o suficiente para ter a sua continuidade como pessoa jurídica, como igreja organizada. Deu para entender, gente? Tá? Tem que ter a garantia da estabilidade. Outra coisa, não só quanto ao número de crentes professos. Para a gente ser uma igreja presbiteriana tem que ter 50 membros. Não, tem que ter um número de membros suficiente para uma igreja. Isso a igreja analisa e também o presbitério vai dar a sua opinião. Mas também quanto aos recursos pecuniários indispensáveis à manutenção regular de seus encargos, inclusive as causas gerais, e dispor de pessoas aptas para os cargos eletivos. Eu tenho 40 membros, eu posso pedir ao presbitério que seja esta congregação organizada em igreja? Posso, desde que eu tenha comprovadamente garantias de estabilidade, gente para compor o corpo da igreja e dentro desse corpo gente que supra o oficialato da igreja. É isso que diz aqui, os cargos eletivos. Eu preciso ter gente apta a ser diácono e gente apta a ser presbítero, senão eu ainda não posso ser igreja. Tá bom? Ao examinar o requerimento, então, de uma congregação que quer ser organizada, o presbitério vai analisar com muita atenção 3 coisas: a sustentabilidade, como eu falei para vocês, a estabilidade e a permanência. São 3 palavras que são atentamente levantadas quando um concílio analisa o pedido de uma congregação. Lá no artigo 39 do princípio de liturgia, nós lemos assim: a iniciativa de organizar qualquer comunidade de cristãos em igreja pode ser tomada ou pela comunidade, que se dirigirá ao presbitério, por meio de seu pastor ou conselho, ou pelo próprio presbitério, quando este julgar conveniente aos interesses daquela comunidade do reino de Deus. Pode acontecer o contrário também. Por alguma razão, uma congregação tem 300 membros e arrecada com sobra todo mês. E por alguma razão nunca pediu. O presbitério pode ir lá e dizer: está na hora de vocês serem organizados como igreja. Tá bom? É assim que se estabelece uma igreja presbiteriana. Os únicos argumentos para organizar uma igreja foram esses citados até agora. O que é que eu preciso para ser uma igreja presbiteriana? Eu falei tudo o que precisa. Numa igreja presbiteriana nós temos o conselho. E segundo a nossa Constituição presbiteriana, é ao conselho que compete o governo da igreja e a administração dessa mesma igreja local, ou seja, o conselho tem jurisdição sobre a igreja local. E ele é composto por pastor ou pastores, quando a igreja é grande tem mais de um, e dos presbíteros, todos os presbíteros em atividade, e pastor ou pastores compõem o conselho da igreja. O pastor sempre é o presidente do conselho, no sentido de que ele preside e ele modera as reuniões desse conselho, as reuniões e os atos do conselho. O conselho, quando julgar conveniente, pode consultar, por exemplo, os diáconos. Isso está na nossa CIPB sobre questões administrativas. Por quê? Às vezes os diáconos têm um contato com questões administrativas mais intenso que os presbíteros. Então o conselho pode convidá-los para opinar ou até mesmo para auxiliar o conselho na administração civil da igreja. Qual é a natureza dentro do conselho, dentro de uma igreja presbiteriana, qual é a natureza e quais são as funções de um pastor? O ministério pastoral é a espinha dorsal de uma igreja. O funcionamento da igreja depende do pastor. Por quê? É ele quem gerencia a igreja? No caso presbiteriano, não. Ele auxilia os presbíteros. Mas uma igreja pode existir sem a instituição, porque a igreja vai além da instituição. A igreja é parte do corpo de Cristo. Então, nesse sentido, é que não apenas a Escritura, como a nossa CIPB, a nossa Constituição, conferem ao ministério pastoral esse grau de intensidade. É a espinha dorsal, é o sustentáculo. Biblicamente falando,
não existe rebanho sem pastor, né? Não tem como. Tem até igreja que funciona sem pastor, e a gente precisa discutir se é igreja de verdade, porque, biblicamente falando, se tem ovelha, tem que ter pastor, se tem rebanho, tem que ter pastor. O ministério pastoral tem a responsabilidade do cuidado espiritual do rebanho, velando pela vida espiritual da comunidade e de cada pessoa individualmente, ou seja, o pastor precisa olhar o todo e precisa olhar o indivíduo também. No artigo 30 da nossa Constituição, nós lemos assim: o ministro do Evangelho é o oficial consagrado pela igreja, representado no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade. O artigo 31 diz: são funções privativas do ministro, ou seja, numa igreja presbiteriana, somente o pastor pode fazer essas 4 coisas: administrar os sacramentos. Somente um pastor pode administrar a ceia e o batismo. Invocar a bênção apostólica sobre o povo de Deus. Celebrar o casamento religioso com efeito civil. E, finalmente, orientar e supervisionar a liturgia na igreja de que é pastor. Então, aqui na nossa igreja, se você não gosta da nossa liturgia, a culpa é minha. Tá? Eu sou o supervisor da liturgia desta igreja. Se você gosta, graças a Deus, porque o privilégio é meu também de você ter gostado. Mas o ministro de uma igreja presbiteriana não deve, jurídica, constitucionalmente falando, ele não deve ceder o trato litúrgico e a condução litúrgica a qualquer outra pessoa, tá bom? Ele recebe os bônus eventuais, mas também o ônus da liturgia numa igreja. O artigo 32 diz o seguinte: o ministro cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja deve conhecer a Bíblia e sua teologia. Prestem atenção, porque se eu não estiver enquadrado em alguma dessas, vocês têm que falar para o conselho, e o conselho ou me manda consertar ou rompe os vínculos comigo. Olha só, deve conhecer a Bíblia e a sua teologia, deve ter cultura geral, deve ser apto para ensinar e ser são na fé, deve ser irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Tá? O sujeito aqui dentro é uma bênção, lá fora ele bate na mulher, ele não pode ser pastor de uma igreja, ele não teve o bom conceito dentro e fora, tá bom? Tem que ser aqui e lá fora também. No artigo 36, nós lemos o seguinte: são atribuições do ministro que pastoreia a igreja: orar com o rebanho e por este, pelo rebanho, né? Apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados, exercer juntamente com os outros presbíteros o poder coletivo da igreja. Alguma dúvida, gente, sobre o ofício e os encargos do pastor numa igreja presbiteriana? Ficou alguma dúvida sobre como é que uma igreja presbiteriana se torna uma igreja presbiteriana? Está tranquilo até aqui? Porque agora eu vou falar da natureza e das funções do presbítero. No artigo 50, e eu estou indo para a nossa Constituição, que é onde nós temos isso tudo organizado. O presbítero é representante imediato do povo. O povo votou no presbítero, o presbítero é o representante imediato dele. Por este ser eleito e ordenado pelo conselho para, juntamente com o pastor, exercer o governo e a disciplina e zelar pelos interesses da igreja a que pertence, bem como pelos de toda a comunidade, quando para isso é eleito ou designado. E compete ao presbítero o que nós lemos no artigo 51,
levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puder corrigir por meio de admoestações particulares. Auxiliar o pastor no trabalho de visitas, instruir os neófitos, consolar os aflitos e cuidar da infância e da juventude, orar com os crentes e pelos crentes e por eles, informar o pastor dos casos de doenças e aflições, distribuir os elementos da Santa Ceia, tomar parte na ordenação de ministros e oficiais, representar o conselho no presbitério, este no sínodo e no Supremo Concílio. Chegando ao artigo 55, nós vemos o seguinte: o presbítero, bem como o diácono, é um artigo que fala dos dois, devem ser assíduos e pontuais no cumprimento de seus deveres, irrepreensíveis na moral, sãos na fé, prudentes no agir, discretos no falar e exemplos de santidade na vida. E nós temos as funções privativas do conselho, que são muito extensas. São muitos itens que competem exclusivamente ao conselho de uma igreja presbiteriana. Mas eu vou ler para vocês, eles são extensos, mas são breves. Exercer o governo espiritual e administrativo da igreja sob sua jurisdição, velando atentamente pela fé e comportamento dos crentes, de modo que não negligenciem seus privilégios e deveres. O presbítero, quando faz uma das abordagens que está aqui, não é porque ele é chato, ele está cumprindo o seu dever. Admitir, disciplinar, transferir e demitir membros. Hoje vamos ter admissão de membros. Não é o pastor que admite, é o conselho de uma igreja presbiteriana que admite os membros. Impor penas e relevá-las. Estamos falando de disciplina, né? Encaminhar a escolha e eleição de presbíteros e diáconos, ordená-los e instalá-los, depois verificar a regularidade do processo das eleições e a idoneidade dos escolhidos. Encaminhar a escolha e eleição de pastores. Receber o ministro designado pelo presbitério para o cargo de pastor, estabelecer e orientar a junta diaconal. Quando a junta diaconal de uma igreja como a nossa diz assim, nós não podemos fazer isso, consulte o conselho, é porque a junta diaconal está sendo totalmente correta de acordo com a Constituição. Supervisionar, orientar e superintender a obra de educação religiosa. O trabalho das sociedades auxiliadoras femininas, das uniões de mocidade e outras organizações da igreja, bem como a educativa em geral e quaisquer atividades espirituais. Exigir que os oficiais e funcionários sob sua direção cumpram fielmente suas obrigações. Organizar e manter em boa ordem os arquivos, os registros de uma igreja, bem como o rol de membros comungantes e não comungantes. Apresentar anualmente à igreja relatório das suas atividades, aquela Assembleia Geral Ordinária que a gente faz aqui na igreja. Resolver casos de dúvida sobre doutrina e prática para orientação e da consciência cristã. Suspender a execução de medidas votadas pelas sociedades domésticas internas da igreja que possam prejudicar os interesses espirituais. Mas a sociedade interna votou. Se o conselho achar que aquilo vai atrapalhar a igreja, desvota. Existe essa palavra? Não sei, mas compete ao conselho a autoridade para fazer isso. Está com ele essa autoridade. Examinar os relatórios, os livros atas e os das tesourarias de qualquer organização interna da igreja ou ministério da igreja. Aprovar ou não os estatutos das sociedades domésticas ou dos ministérios. Estabelecer pontos de pregação em congregações. Quando começamos o nosso trabalho lá em Nova Iguaçu, o nosso conselho foi quem enviou o pastor plantador. É o conselho quem faz. Velar pela regularidade dos serviços religiosos, eleger representante ao presbitério, velar para que os pais não descuidem de apresentar seus filhos ao batismo, observar e pôr em execução as ordens legais dos concílios superiores, e por aí vai. De acordo com o artigo 75 da CIPB, o concílio da igreja que exerce jurisdição, esse concílio que exerce jurisdição sobre a igreja é composto de pastor e presbíteros, como eu falei. Hoje, o conselho da nossa igreja é formado por um pastor, sou eu,
reverendo Joel Teodoro, 4 presbíteros: presbítero Carlos Magalhães, presbítero Diego Alves, presbítero Jean Delesposte, presbítero Vitor Grando. E anualmente o conselho forma uma mesa administrativa. Hoje essa mesa o pastor preside, presbítero Carlos Magalhães é o vice-presidente, presbítero Jean Delesposte é o secretário, tesoureiro é o presbítero Diego Alves. Por tudo que eu falei, nós temos que ter a seguinte atenção. Tudo que eu falei aqui está dentro das qualificações constitucionais e jurídicas da nossa igreja. Para nós sermos igreja presbiteriana, todos os requisitos foram aqueles que eu falei para vocês. Por exemplo, quando uma igreja, uma congregação, solicita ao presbitério que seja organizada aquela igreja, como igreja, algumas coisas, por melhores, mais lícitas ou dignas que sejam, não são requeridas. O que é que nós precisamos ter para a formação de uma igreja presbiteriana? São poucas coisas. Gente, no meio dessa gente que possa ser oficial, eleito para diácono e presbítero, recursos que comprovadamente vão sustentar a igreja. O que mais? Precisa de banda musical? Eu falei para vocês que precisa de banda musical. Uma igreja pode funcionar sem música. Vamos dizer assim, por pouco simpático que fosse, por causa do nosso costume cultural, mas uma igreja pode começar o culto com oração. Nós oramos ao Senhor, pedimos que Ele nos abençoe, perdoe os nossos pecados. Temos um momento de adoração pessoal. Irmãos, nós vamos silenciar em adoração diante de Deus. Cada um adora do seu coração, porque a adoração brota do coração, não da boca, não é? Depois nós vamos ouvir o sermão e vamos ter a aplicação do sermão com oração. Isso é um culto. Houve tudo ali, houve oração, houve leitura, houve adoração, houve pregação. Então, quando eu pergunto assim, precisa ter banda de música? Não. Precisa ter coral? Vocês aí que me ouviram falando tudo que precisa ter um coral para organizar uma igreja? Precisa ter templo para organizar uma igreja? Eu falei que precisava de um templo? Precisa, gente? Eu posso organizar uma igreja, por exemplo, alugando semanalmente o salão de um hotel? Posso? Pode, não fala nada na Constituição que não pode. Não fala na Constituição que você precisa de um templo. Precisa ter sociedade interna para você organizar uma igreja presbiteriana? Eu preciso ter União Presbiteriana de Adolescentes? Eu preciso ter Sociedade Auxiliadora Feminina? Aí eu vou fazer uma outra pergunta. É desejável que eu tenha música na igreja? Claro que sim. É desejável eu ter um espaço para eu me reunir sem precisar botar cadeira, tirar cadeira todo final de semana? Claro que sim. É desejável ter organizações internas na igreja? Claro que sim. Desde que nenhuma dessas coisas incida, nem a música, nem o templo, nem sociedades, nem ministérios, nada disso, incida na contrariedade do bom ordenamento interno de uma igreja, porque a igreja vai para além de todas essas coisas. Deu para entender, gente? Então, se nós somos uma igreja presbiteriana devidamente organizada, jurisdicionada a um concílio superior, tem conselho estruturado, tem a garantia da manutenção, lutamos com dificuldade, mas temos a nossa manutenção. Respondemos afirmativamente a todos os elementos e solicitações do nosso presbitério,
nós somos uma igreja presbiteriana regular. Nós não precisamos de nada, a menos que seja para equipar melhor a nossa igreja. Mas não é uma exigência, nem um fundamento de uma igreja presbiteriana regular. Deu para entender, gente? Mesmo coisas boas e coisas lícitas nem sempre são necessárias ou fundamentais. Tá bom, pessoal? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Então nós vamos chegar ao final. Vou fazer uma breve oração e a partir daí nós estaremos no intervalo. Senhor Deus, obrigado por esse tempo na Tua presença em que nos lançamos diante do Senhor na expectativa de que o Senhor continue educando o nosso coração. Obrigado por estarmos num lugar que tem um sistema, Senhor, que é bíblico e que é bem organizado. E ajuda-nos, Senhor, a não apenas entender isso, como também a trazer para o nosso coração os benefícios que isso representa para nós. Queremos Te louvar, queremos Te adorar, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.